Seja bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade e parabéns pelo seu Obrigada. trabalho de pesquisa. Tem um dos seus projetos que é a publicação de um artigo que relata a catalogação de duas novas espécies. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Então, eu tenho trabalhado com descrições de espécies novas durante a minha carreira. Eu trabalho com minhocas marinhas, o nome que a gente dá a elas é poliqueta, então elas são chamadas de poliquetas. E eu estou no processo de escrever duas espécies, com homenagem à professora doutora Zafira da Silva de Almeida. Só que essas espécies, elas são de diferentes projetos e são dois artigos, na verdade. Então, a gente está descrevendo um artigo, ou a gente está publicando, perdão, um artigo agora, com 9 espécies novas de minhocas marinhas, né, de poliquetas, da Bacia de Campos, lá da área do Rio de Janeiro, Espírito Santo. E uma dessas novas espécies, em uma delas a gente homenageou a professora Zafira e colocou o nome da professora Zafira, como em homenagem a ela, e também as outras espécies também tem outras homenagens e outros nomes também que a gente escolheu. Então, uma dessas espécies se chama Kierkegaardia zafirae, na pronúncia do latim, e está nesse trabalho que vem do projeto de prospecção da biodiversidade da Bacia de Campos, de Mar Profundo. E a gente também está homenageando a professora Zafira em outro artigo, e esse artigo é da minha dissertação de mestrado. Eu defendi a dissertação de mestrado em 2015, só que a gente teve que fazer algumas análises a mais, a gente teve que buscar mais organismos, e demorou um pouco, mas a gente está no processo ainda de escrever esse trabalho. E a gente também está homenageando a professora Zafira, porque nesse trabalho da minha dissertação, que foi de prospecção da biodiversidade do arquipélago de São Pedro e São Paulo, uma ilha oceânica brasileira, a gente encontrou uma outra espécie nova. E todos esses dois trabalhos eu realizo em parceria com o laboratório da professora Cristine Ruta, da UFRJ, do Rio de Janeiro. Eu tenho trabalhado com eles desde o começo da minha carreira, então foi dessa colaboração que surgiu a ideia. A professora Zafira fez um trabalho magnífico aqui no Maranhão com a biodiversidade também. E dentro da minha área da carreira de taxonomia é a ciência que é responsável pela nomenclatura, por dar nome às espécies, né? A gente tem já uma tradição de homenagear os nossos professores, né? A Zafira, como foi minha primeira professora, então a minha primeira homenagem vai para ela. Muito legal. Você mencionou a Zafira e ela realmente fez um trabalho incrível, extremamente relevante aqui no Maranhão. Tanto que ela foi homenageada nessa última edição do Prêmio FAPEMA 2021, Mulheres Cientistas do Maranhão. E a gente ficou muito interessado em saber um pouquinho mais sobre essa espécie, essa homenagem. Conta mais um pouquinho para a gente o que motivou, né, você a homenagear a professora com o nome dessa nova espécie, né? Então, eu sempre quis, eu sempre ainda quero homenagear vários professores muito, muito, muito especiais, assim, que foram especiais na minha carreira, principalmente, né? E essa ideia de homenagear a professora Zafira partiu dessa minha vontade, principalmente, né, de começar a homenagear, e também porque foram trabalhos em que eu realmente estive liderando ali. Por exemplo, da minha dissertação de mestrado, foi eu que triei os organismos, olhei, estudei lá a morfologia deles, e eu consegui encontrar características que foram suficientes para descrever uma nova espécie. Encontrei a nova espécie. Então, como foi uma das primeiras que eu identifiquei, eu quis homenagear primeiro também a Zafira, porque a Zafira foi a minha primeira orientadora, foi a minha mentora científica, né? Então, partiu muito dessa minha vontade também. Eu sei que dentro da taxonomia desses organismos, em especial, os poliquetas, existe sempre essa tradição, os alunos homenageando professores, e aí eles citando professores, outros alunos homenageiam, mas eu sempre achei que a Zafira, ela lutou muito
pelo desenvolvimento do Maranhão, não somente o desenvolvimento científico, mas também até econômico mesmo, contribuindo para as comunidades pesqueiras, e ela foi a minha professora de zoologia, sabe? E é em zoologia que a gente estuda isso, então eu não tinha uma professora uma professora tão ideal assim para homenagear a minha primeira espécie. Não foi a minha primeira espécie descrita, né, a primeira espécie que eu encontrei, mas a gente, por exemplo, não pode descrever uma espécie se a pessoa é autora. Então, foi o meu primeiro trabalho em que ela não foi autora do trabalho e eu pude, enfim, homenageá-la. É É muito bem, legal ver os frutos sim, disso. isso. E sobre a sua carreira, né? Você tem uma carreira de pesquisa no Brasil e no exterior. Conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória, por favor. Então, eu comecei no laboratório da professora Zafira, e eu comecei estudando a biodiversidade dos poliquetas, né, que já falei tanto aqui. Comecei ali e nunca parei, já tenho 11 anos trabalhando com os poliquetas. E no laboratório da Zafira, eu iniciei com o trabalho de taxonomia e ecologia também. A gente tinha um projeto de monitoramento ambiental na região do Porto do Itaqui, onde a gente coletava material para identificar os organismos vivendo ali, e de repente achar diferenças entre ambientes mais impactados, menos impactados, e assim contribuir com dados que ajudem ao manejo e a conservação dos recursos. E isso a gente pode ter estudando os organismos que estão ali no solo, vivendo no solo, né? Eles são organismos que habitam os fundos dos oceanos, dos mares, e nesse caso, como a zona do Poço do Itaqui é banhada, dominada por manguezais, a gente estudava os organismos dos manguezais. Eu sei que ainda existem estudos que o laboratório continua trabalhando nessa linha, e eu comecei ali. Eu fui uma das primeiras a trabalhar nessa linha de pesquisa lá no laboratório da Zafira. E eu comecei estudando, como eu disse, taxonomia e ecologia, só que eu fui buscando me aprimorar ainda mais. E nesse caminho, eu entrei em contato com os professores da UFRJ, do Rio de Janeiro, e lá existem especialistas nesses organismos, taxonomistas, ecólogos, e eles abriram as portas para mim e eu fiz o meu mestrado lá. Só que a cada passo a gente vai aprimorando mais, vai buscando técnicas mais avançadas, e eu, no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de utilizar técnicas da área de genética. Então, lá eu continuava trabalhando com a mesma linha, taxonomia, biodiversidade, conservação dos recursos, só que eu entrei na área de genética. E a gente buscava identificar espécies usando sequências genéticas, que são marcadores de espécies. Como eu buscava me aprimorar ainda mais, ainda mais, ainda mais, eu queria ir para o lado, eu queria conhecer técnicas de genômica, como o genoma completo, ou coisas parecidas, como transcriptoma, a gente chama transcriptoma. E buscando isso, eu entrei em contato com o laboratório do professor Christoph Blinder, da Alemanha, juntamente com a professora Maria Teresa Guado. E lá eu comecei a estudar genômica, mas eu mudei a área completamente. Em vez de continuar na biodiversidade, eu parti para uma área mais voltada, mais aplicada à área de biologia do desenvolvimento, regeneração, e que pode ser aplicada à medicina, mais o lado médico mesmo do funcionamento dos organismos do corpo, né? E eu comecei a estudar de regeneração, porque esses organismos, eles são capazes de regenerar todo o corpo. Eles são capazes de regenerar a cabeça, a cauda, e o meu interesse era nas bases genéticas desses processos, que são muitas vezes conservados em muitos organismos, incluindo nós, seres humanos.
Então, eu me interessei por isso e estou me especializando ainda mais na parte genômica, porque de lá a gente pode tirar muita informação sobre como esses processos metabólicos acontecem no momento da regeneração. Isso pode ajudar a gente a entender como nós regeneramos também e por que nós não regeneramos, que é também outra coisa. A gente é capaz de regenerar alguns órgãos, por exemplo, o fígado, mas a gente tem problemas de regenerar outros órgãos. Então, eu entrei nessa área e pretendo continuar. E atualmente eu estou fazendo meu pós-doc também nessa área, mais voltada para a regeneração das células que estão responsáveis pela formação dos gametas, né, dos óvulos, dos espermatozoides. Esses organismos têm tudo isso, tá? Só para deixar claro. Então, cada dia eu vejo que a gente se parece mais com esses bichos e com essas minhocas. A gente pensa que a gente é muito diferente, mas muitas coisas a gente tem muitas coisas parecidas também nesse processo biológico que eu estou estudando. Legal. E com certeza esse trabalho tem um impacto grande para a sociedade, tem um retorno legal. Você pode falar para a gente sobre isso? Quais são os principais impactos que você acredita que esse trabalho, esses projetos têm para a sociedade? Então, a minha linha de pesquisa é ciência básica, né? Primeiro, para deixar claro. Então, muitas vezes, a gente não vê a aplicação direta e realmente não tem aquela aplicação direta como é vista em ciências mais voltadas para tecnologia, em produção de tecnologia. A gente produz conhecimento básico. E tanto na área de biodiversidade, que é a minha área mais básica, eu vim da biodiversidade, né? Quanto a área mais das ciências da saúde, ciências, a partir, por exemplo, da regeneração, ambas a gente não encontra uma aplicação muito direta. Mas, por exemplo, para a biodiversidade, todos os trabalhos de prospecção da biodiversidade, o fato de conhecer novas espécies e de conhecer onde elas estão e como elas estão, pois eu sei que a gente não encontra uma aplicação uma aplicação agora, por exemplo, mas que de repente podem ser no futuro, alguém pode encontrar alguma coisa. Eu falo muitas vezes quando as pessoas não entendem muito esse tipo de aplicação, eu uso o exemplo dos fósseis, que os fósseis são estudados há muitos anos, mas às vezes encontraram, por exemplo, uma aplicação, depois de séculos, encontraram uma aplicação, por exemplo, quando a gente faz prospecção de petróleo. Então, assim, eu nunca sei como as espécies que eu estou descrevendo vão auxiliar, mas de repente no futuro isso pode acontecer, né? A outra aplicação que eu vejo muito é a aplicação ambiental. Por exemplo, com os estudos no laboratório da professora Zafira, a gente descobriu diferenças na distribuição dos organismos em ambientes mais impactados e menos impactados. A gente descobre, por exemplo, que uma espécie está quase entrando em extinção. E isso a gente só pode descobrir se a gente prospectar, se a gente buscar, se a gente tiver um acompanhamento dessa fauna. Isso pode ajudar a gente a encontrar estratégias na conservação dos recursos, na conservação desses manguezais, e inclusive predizer, ou fazer predições de quando isso vai ser tão impactado, esse ambiente vai ser tão impactado que a gente não vai mais poder utilizar, para poder minimizar esses impactos. E para a gente poder continuar utilizando esses recursos. Isso é muito importante também. E essa é uma das implicações que eu acho uma das mais lindas, mais bonitas, assim, da ciência ambiental. Para a parte da regeneração, que é a minha área mais voltada para a medicina, isso pode auxiliar a gente a entender, como eu falei, ciência básica. Eu não estou produzindo tecnologia para cicatrização de feridas, nem nada disso, mas o simples fato da gente entender como essas células se comportam durante a regeneração, durante a cicatrização, pode ajudar a gente a entender o que acontece na gente. E esse é o ponto de partida para a criação de tecnologias, para o desenvolvimento de terapias, né? Com certeza. E essa seria como eu aplico esse conhecimento
mesmo estudando organismos ali invertebrados, minhocas marinhas, ainda assim, elas têm muito a ensinar para a gente sobre o nosso próprio corpo. Então, essa seria a principal aplicação dessa minha linha de pesquisa atual. Show. E agora, para finalizar a nossa conversa aqui, você pode deixar uma mensagem para os cientistas maranhenses, tanto aqueles que estão começando quanto aqueles que já estão mais avançados na carreira, mais uma mensagem que você pode falar inspirada na sua carreira, ou uma palavra de motivação. Sim, eu sei que no Maranhão a gente tem ainda muitos problemas com investimento em ciências, e principalmente ciências básicas, o que é compreensível, né? Porque a gente não vê uma aplicação direta e muitas vezes a gente quer está precisando daquilo com urgência, né? Obviamente, eu entendo que muitas vezes o investimento vai para aquilo que é mais urgente, mas eu diria para todos os cientistas, tanto os que estão mais na área da ciência básica, quanto os das áreas de tecnologia, engenharias, que perseverem. Eu diria que esse é o meu principal conselho, que perseverem, que acreditem que eles estejam contribuindo, porque um dos empecilhos que eu vejo, pelo menos na minha área, é que muitas vezes a gente não vê que está contribuindo, mas toda ciência contribui, toda produção de conhecimento contribui. Com os recursos que a gente tem, a gente pode sim fazer ciência de qualidade, pode competir, não só com os outros estados aqui do próprio Brasil, mas que acreditem que a gente pode competir com os estrangeiros também, que a gente faz ciência, sim, de qualidade. E a professora Zafira da Silva de Almeida é um grande exemplo disso. Tanto é que gente de fora também veio para colaborar com ela, porque sabiam que o Maranhão ainda tem muito para ensinar para a gente. A gente tem uma riqueza natural incrível aqui, e eu acho que a gente tem que mostrar isso para todo mundo,